Você tem noção do quanto o mundo inteiro está enlouquecido pelo Brasil neste momento? Uma crise global sem precedentes está em andamento? As embaixadas brasileiras em vários países estão à beira do colapso devido ao enorme volume de pessoas correndo para solicitar vistos. As passagens de avião se tornaram bilhetes de ouro e os gritos desesperados de cidadãos globais dispostos a gastar todas as suas economias para chegar ao Brasil ecoam por toda parte. Essa onda de fervor engoliu até mesmo um nobre aristocrata britânico, um homem que sempre prezou pela tradição e pela honra acima de tudo. Um pai inflexível que insistia que uma nação tropical e caótica do outro lado do mundo não era digna de seus pés e que se apegava firmemente ao seu orgulho. Mas no momento em que ele pisou em solo brasileiro, seus valores desmoronaram rapidamente e ele acabou em lágrimas. O que ele viu no Brasil? Qual é a verdade por trás da febre brasileira que levou até mesmo a BBC a organizar um programa especial de emergência? A imagem do Brasil que você nunca conheceu está prestes a ser revelada. Pedidos de visto de todo mundo inundam as embaixadas brasileiras. O número de visitantes entrando pelos aeroportos do Galeão e de Guarulhos em um único dia já ultrapassou 200 mil pessoas. A razão surpreendente pela qual o mundo inteiro está correndo para o Brasil foi revelada. O mundo está em desordem na corrida por uma passagem para o Brasil. As embaixadas brasileiras em muitos países estão sobrecarregadas. Mesmo com os preços das passagens aéreas disparando várias vezes, em meio a apelos desesperados de que devem ser compradas a qualquer custo, a diferença entre quem tem uma passagem e quem não tem é gritante. O número de visitantes que chegam aos aeroportos do Galeão e de Guarulhos em um único dia quebrou todos os recordes. Pode-se dizer que a onda de paixão pelo Brasil se espalhou verdadeiramente em escala global. Essa onda gigante não poupou nem mesmo a antiga família aristocrática britânica. Quando sua amada filha declarou que estava louca pelo Brasil, seus pais não acreditaram e decidiram ir ao Brasil eles mesmos. Mas no momento em que aterrissaram no aeroporto brasileiro, seus valores se estilhaçaram em pó. Música! Afinal, o que o Brasil tem que faz com que pessoas de todo o mundo corram para lá? Vamos revelar a verdade sobre essa situação que até a BBC teve que organizar um programa especial de emergência. Antes disso, sua inscrição e curtida serão um grande incentivo para criar vídeos melhores. Olá a todos, sou Sophie, nascida na zona rural de Londres e atualmente trabalhando em um instituto de pesquisa médica. Acordar no mesmo horário todas as manhãs, ir para o trabalho pela mesma rota, analisar o mesmo conjunto de dados, essa era toda a minha vida diária. Uma vida previsível até aquela manhã. Meu mundo silencioso desmoronou. Aquela manhã também era uma manhã comum. O corredor subterrâneo da estação de King's Cross estava, como sempre, cheio do som de passos, o cheiro de café misturado com o ar úmido familiar atingiu minhas narinas. De repente, um grito ecoou, seguido por um baque surdo. Alguém havia caído no chão. Era um homem idoso de cabelos grisalhos. Ele agarrava o peito e abria e fechava a boca repetidamente, como um peixe fora d'água. Alguém ajude! Precisamos chamar uma ambulância. O que fazemos? O que fazemos? As pessoas gritavam, mas ninguém ousava se aproximar. Eu também não. Meus pés pareciam pregados no chão, incapazes de se mover. Meu coração batia descontroladamente, mas eu não sabia o que fazer. Naquele momento, com licença, abra um caminho. Sou médico. Um homem abriu o caminho pela multidão. Era um homem de aparência latina, cabelos escuros, bem vestido. Ele não hesitou em se ajoelhar ao lado do homem idoso. Senhor, consegue me ouvir? Ele sacudiu levemente os ombros do homem e perguntou. Quando não houve resposta, ele imediatamente pressionou os dedos na lateral do pescoço do homem. Sem pulso, parada cardíaca, seus movimentos eram fluidos como a água. Ele desabotoou a camisa do homem idoso, colocou uma mão sobre a outra no centro do peito dele e começou a fazer compressões fortes. 1, 2, 3, sua voz contando ressoava pelo corredor. Você aí, com o casaco vermelho. De repente, ele olhou diretamente para mim. Há um DA na parede, traga-o para mim.
Meu corpo, que estava congelado por um momento, começou a se mover. Encontrei a caixa vermelha presa à parede, corri até ela e a abri. Enquanto eu corria de volta segurando a máquina pesada, ele continuava as compressões torácicas sem parar. Gotas de suor se formavam em sua testa, mas os movimentos de suas mãos não vacilavam nem um pouco. Ótimo, colhe os eletrodos, ele disse enquanto ligava o DEA. Está vendo as imagens? Apenas siga as instruções. Com as mãos trêmulas, colei os eletrodos no peito do homem idoso. Uma voz da máquina anunciou, analisando, por favor, afastem-se. Afastem-se todos, ele gritou. Bip, o corpo do homem idoso se contraiu com um choque elétrico. Ele verificou o pulso novamente, ainda nada. Mais compressões. O suor escorria de sua testa, mas ele não parava. Seus braços deviam estar doendo, mas seu rosto não mostrava nenhum sinal disso, apenas a determinação de salvar uma vida enchia seus olhos. Quando os paramédicos chegaram, o homem idoso abriu os olhos. Ele está vivo! Aplausos irromperam ao redor. Incrível! Maravilhoso! Mas o jovem simplesmente se levantou, limpou as calças e começou a se afastar. Espere, senhor! Eu agarrei seu braço. Muito obrigada, se não fosse por você. Ele sorriu timidamente e balançou a cabeça. Não foi nada. Apenas fiz o que deveria ser feito. Pelo menos, posso saber o seu nome? Apenas um transeunte, senhorita. Ele fez uma leve reverência e desapareceu na multidão. Mas naquele breve momento, a profundidade e a sinceridade em sua alma ficaram gravadas em meu coração. No caminho para casa, aquela imagem nunca deixou minha mente. A coragem de mergulhar sem hesitação enquanto todos os outros recuavam, a precisão de seus movimentos para salvar uma vida e até mesmo a imagem de suas costas enquanto ele se afastava sem esperar qualquer recompensa. Naquela noite, percebi que pela primeira vez na minha vida eu havia conhecido um herói de verdade. O jovem latino, cujo nome eu não sabia, havia acendido uma pequena faísca em meu coração endurecido. Naquela noite, na mesa de jantar, nossa grande sala de jantar estava silenciosa e fria como um iceberg. Apenas o tilintar dos talheres de prata sob o lustre de cristal quebrava o silêncio. Minha mente estava cheia dos eventos do dia. Os gritos caóticos e a voz calma de um homem que acalmou tudo. Meu coração ainda tremia um pouco com a excitação daquele momento. Meu pai, como de costume, inclinava elegantemente sua taça de vinho e falava sobre a honra da família. Mas, naquele dia, as palavras de meu pai soaram vazias como conchas. Tomei coragem e abri a boca. Pai, hoje, ao meio-dia, na estação de King's Cross, vi um jovem salvar a vida de um homem. Meu pai pareceu um pouco interessado em minhas palavras, mas assim que eu disse que o jovem era sul-americano, seu olhar imediatamente se tornou frio. Meu pai zombou e pousou a taça de vinho. Sophie, coragem e honra são duas coisas diferentes. Fazer uma cena em uma situação de emergência não é a virtude de um cavalheiro. Mas, pai, ele não esperava nenhuma recompensa. Eu disse corajosamente. Isso faz parte do plano dele, Sophie. Meu pai disse com firmeza. Fingir modéstia para chamar a atenção. Naquele momento, Emily, minha irmã mais nova, interveio. Irmã, talvez ele fosse brasileiro? Emily perguntou com os olhos brilhando. Bem, eu só pensei que ele poderia ser brasileiro. O quarto de Emily estava cheio de pôsteres de cantores brasileiros e produtos de telenovelas. Você sabia? Os caras mais legais de Londres agora são todos brasileiros. Eles são incríveis. A sobrancelha do meu pai se franziu. Emily, você está falando sobre essa sua obsessão pelo Brasil de novo? Que falta de educação durante o jantar. Minha mãe a repreendeu gentilmente. Querido, os tempos mudaram. Elizabeth, nossa família defendeu a honra do Império Britânico por mais de 500 anos. Você esqueceu? Mas a balança em meu coração já havia se inclinado completamente para um lado. A honra vazia de meu pai, que sempre invocava o nome da família e o sangue, e a honra viva do jovem que salvou uma vida com suas ações, cujo nome eu nem sabia. Senti profundamente que não poderia mais continuar no mundo de meu pai. Embora eu ainda não soubesse o nome dele, senti que minha vida havia começado a correr em uma nova direção. E alguns dias depois, o destino realmente me deu a resposta. No fim de semana, Olivia, minha amiga, me ligou. Sophie,
você fica se escondendo em casa o tempo todo. Saia e sinta um pouco de paixão. Ela me levou ao estádio Stamford Bridge. Era um grande jogo da Premier League entre Chelsea e Manchester United. Os gritos de mais de 40 mil espectadores enchiam o estádio. Era tão alto que meus ouvidos quase ficaram surdos. Os jogadores corriam pelo campo, as pessoas bebiam cerveja e gritavam. Foi nesse momento, "Ó, meu filho!" Houve um grito das fileiras da frente. Um menino de cerca de 6 anos, com o rosto vermelho, agarrava o pescoço. Max, Max. O pai do menino começou a bater vigorosamente nas costas do filho. Respire, por favor. Mas o menino só conseguia abrir e fechar a boca, nenhum som saía. Um pedaço de cachorro-quente estava completamente preso em sua garganta. Há algum médico aqui? Algum médico? A mãe do menino gritava. As pessoas ao redor pegaram seus telefones para filmar ou gritaram em meio ao caos. Os lábios do menino começaram a ficar roxos. Foi naquele exato momento. Com licença, abra um caminho. Uma voz familiar soou. Aquele homem correu pela multidão, cabelos escuros, corpo ágil, inconfundivelmente ele. Era o jovem da estação de metrô. Ele entendeu a situação imediatamente. Ele agarrou os ombros do pai do menino e disse com firmeza: "Eu sou médico, por favor, me dê espaço." Então ele abraçou o menino por trás sem hesitar, segurando seu corpo pequeno em um ângulo preciso, depois cerrou o punho e o colocou sob o externo do menino. Primeira compressão, sem reação. Segunda compressão, ainda nada. O estádio ficou em silêncio. Mais de 40 mil pessoas prenderam a respiração olhando para um menino e um jovem. Com um som de tosse, o pedaço de cachorro-quente voou da boca do menino. Uá! O menino começou a chorar. "Ele está vivo! Max, meu filho!" A mãe do menino o abraçou. O pai do menino agarrou a mão do jovem e se curvou repetidamente. "Obrigado! Muito obrigado! Você salvou meu filho!" O estádio inteiro irrompeu em aplausos. Alguém gritou: "Herói! Muito bem!" A tela grande reprisou a cena. A imagem do jovem salvando calmamente o menino foi ampliada. O público se levantou para aplaudir. Ele se curvou timidamente e tentou deixar seu assento. Desta vez, eu não o deixaria escapar. Eu corri, deixando Olivia para trás. "Espere!" Eu agarrei seu braço. Ele se virou e pareceu me reconhecer. Seus olhos se arregalaram. "Oh, a moça do metrô! Sim, nos encontramos de novo." Meu coração estava acelerado. Senti que isso não era mais uma coincidência. Ele sorriu sem jeito. "Eu também estou surpreso. Londres é tão pequena assim?" "Música! Desta vez, por favor, me diga seu nome." Eu perguntei. "Ah, claro, sou Lucas Oliveira. Eu sou Sophie Ainsworth." Nós apertamos as mãos. Sua mão era quente e firme. "Você é do Brasil?" Eu perguntei. "Sim, sou médico de emergência. Estou fazendo um estágio de curta duração no St. Mary's Hospital em Londres." Médico de emergência, não admira que ele fosse tão calmo e profissional. "Você é fã do Chelsea?" Eu apontei para o campo e perguntei. "Não, na verdade não entendo muito de futebol." Ele riu e respondeu. "Um colega do hospital me deu os ingressos, então eu vim ver. Não esperava que algo assim acontecesse. Salvar alguém 2 vezes, isso é realmente incrível. Como médico, é o que se deve fazer. No Brasil, se algo assim acontece, todo mundo corre para ajudar. Somos ensinados a nunca ignorar alguém em necessidade. Outros médicos brasileiros fariam o mesmo. Que tipo de país é o Brasil? Pelo menos, posso ter seu número de contato?" Eu deixei escapar sem pensar. Assim que as palavras saíram, cobri a boca com as mãos, chocada comigo mesma. Ele sorriu e me entregou seu celular. "Claro, eu adoraria encontrar-se 2 vezes por acaso e cada vez em um evento de salvamento." Isso era realmente coincidência ou destino? Mas uma coisa era certa, este encontro estava prestes a mudar minha vida completamente. Depois de conseguir o número de Lucas, fiquei olhando para o meu celular por 3 dias, abrindo a página de mensagens e fechando-a novamente. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava. "Olá, sou a Sophie." E então apagava. "Você se lembra de mim?" E apagava de novo. O medo me consumia, como se meu mundo seguro fosse desmoronar no momento em que eu o contatasse.
A voz do meu pai ecoava em meus ouvidos. Não se envolva com estrangeiros, Sophie. Mas o sorriso caloroso de Lucas, o olhar sincero em seus olhos enquanto ele salvava vidas, continuavam voltando à minha memória. Ele nunca se gabou uma vez. Pelo contrário, ele disse que era normal e que qualquer um faria o mesmo. Finalmente, na quarta noite, às 2 da manhã, tomei coragem. Olá, sou a Sophie. Obrigada novamente por salvar aquele menino no outro dia. Se você estiver livre, gostaria de tomar um café? Depois de apertar enviar, me cobri com o cobertor, meu coração batendo como se fosse explodir. 5 minutos depois, uma mensagem de resposta chegou. Olá, Sophie. Obrigado por entrar em contato, fico feliz. Você está livre amanhã à tarde? Conheço um ótimo café em Covent Garden. No dia seguinte, cheguei 1 hora mais cedo que o combinado. Olhei no espelho, ajeitei meu cabelo e depois ajeitei de novo. Quando ele chegou, meu coração começou a bater rápido novamente. Fiz você esperar muito? Lucas sorriu radiante e entrou. Não, acabei de chegar. Uma mentira. Sentamos um de frente para o outro no pequeno café. Ele falava inglês surpreendentemente bem. Como está a Inglaterra para você? Eu perguntei. É ótima. Especialmente o sistema de saúde. É muito impressionante. Embora o Brasil tenha se desenvolvido muito, ainda há muito a aprender. A medicina brasileira também é excelente, não é? Em alguns aspectos, estamos na vanguarda mundial. Seus olhos brilharam. O sistema de emergência, as taxas de sucesso em cirurgias e algumas tecnologias médicas. Já ultrapassamos o Reino Unido em algumas áreas. Mas estou aqui para aprender com a experiência e o sistema de longa data de vocês. Foi uma resposta, ao mesmo tempo, humilde e orgulhosa. Ele continuou. O povo brasileiro é muito caloroso, sabe? Especialmente quando vemos alguém em apuros, não o abandonamos. Sempre nos lembramos da ajuda que o mundo nos deu durante os períodos difíceis. Histórias que meu pai sempre contava. Mas a história que saía da boca de Lucas não era uma ferida, mas uma memória de gratidão. Lembrar-se da gratidão é adorável. Eu disse, é normal para nós. O Reino Unido também nos forneceu assistência médica no passado. Meu avô costumava contar que foi tratado por uma equipe médica britânica há muito tempo. Meu coração se aqueceu instantaneamente. Meu pai costumava dizer que o Brasil era apenas um país caótico do outro lado do mundo, mas eles ainda se lembravam da ajuda passada. Conversamos sem parar por 3 horas sobre medicina, cultura e até nossos sonhos. Ele era um bom ouvinte. Ele tinha uma empatia genuína por minhas palavras e às vezes fazia perguntas perspicazes. Sophie, por que você escolheu a análise de dados médicos? Na verdade, foi porque meu pai quis. Ele disse que era uma carreira estável e honrosa. E você? É o trabalho que você realmente quer fazer? Ninguém nunca havia me perguntado isso antes. Hesitei por um momento e depois respondi. Na verdade, eu queria ajudar as pessoas diretamente na linha de frente. Eu queria ser médica, mas meu pai disse: trabalhar com as mãos sujas não é algo que uma dama nobre deveria fazer. A expressão de Lucas ficou séria. No Brasil, há muitas médicas de sucesso, Sophie, e elas são mais graciosas e respeitáveis do que qualquer um. A partir daquele dia, nos encontramos com mais frequência nos fins de semana. Fomos a museus juntos, passeamos ao longo do Tâmisa. Ele me mostrou um mundo novo. 2 semanas depois, em uma manhã de sábado tranquila, decidi contar ao meu pai. Pai, estou gostando de alguém. Meu pai baixou o jornal e sorriu. Oh, é o filho de alguma família de Oxford? Não, ele é médico. Um médico do Brasil. A xícara de chá caiu no chão. O som de creche ecoou pela sala de jantar. O que você disse? Brasil? Aquela nação caótica do outro lado do oceano? O Brasil é um país desenvolvido, pai. As culturas são diferentes. Por que sair com um rapaz de um lugar como aquele? Naquele momento, Emily interveio. Pai, você sabe o quão desenvolvido o Brasil é? É uma potência econômica. Elizabeth. Mas o preconceito de meu pai era duro como uma parede. E naquela noite, pela primeira vez, decidi confrontar meu pai. Após o confronto com meu pai, menti pela primeira vez. Vou encontrar Olivia, pai. Mas na verdade eu estava indo encontrar Lucas. Música. A culpa me consumia, mas a excitação era ainda maior.
O Lucas, que encontrei na abadia de Westminster, estava vestido casualmente, diferente do habitual, com jeans e uma camisa branca. Mas por que ele parecia tão bonito? Hoje vou te levar para um tour por Londres. Ele sorriu radiante. Um tour por Londres? Sou eu quem deveria te levar para um tour, não? Eu quero que você veja a Londres que eu descobri especialmente, ele disse. Passeamos ao longo do rio. Ele olhava para Londres com os olhos de um verdadeiro turista. Você conhece aquela ponte? Lucas apontou para a Ponte do Milênio. Ela foi inaugurada em 2000, mas no início balançava tanto que teve que ser fechada por 2 dias. Depois de 2 anos de reparos, foi reaberta. Como você sabe coisas assim? Os brasileiros pesquisam muito antes de viajar. Desde a história do país até os melhores restaurantes, nós sabemos de tudo. Ele riu e disse, nós chamamos isso de ser mais local que os locais. Quando chegamos ao South Bank, o cheiro de comida das barracas flutuava no ar. Lucas não hesitou em comprar curry indiano, paella espanhola e coxinhas para dividir comigo. Podemos comer essa mistura? Eu perguntei surpresa. A comida não tem fronteiras. Se for deliciosa, é o suficiente. No Brasil, já temos comida de todo mundo. Em São Paulo, você pode encontrar comida de todos os países. Sua mentalidade flexível era fascinante. Meu pai certamente nunca comeria comida de rua assim. Ok, o próximo é o lugar que eu realmente quero que você veja. Lucas me levou a um pequeno restaurante brasileiro em um canto do Sorro. Havia uma placa em português pendurada na entrada. Este é o melhor restaurante brasileiro de Londres. Você pode chamá-lo de um pequeno Brasil. Quando entramos, uma atmosfera calorosa nos envolveu. O cheiro de feijoada, o som de fritura e as conversas alegres em português nos saudaram. Bem-vindo, Lucas! O dono nos cumprimentou alegremente. Hoje você veio com uma moça bonita, hein? Lucas riu sem jeito. Sim, minha amiga Sophie. Oh, que linda! Ela é estrangeira. Consegue comer comida brasileira? Eu vou ensiná-la, Lucas respondeu. A comida foi servida na mesa. Feijoada, pão de queijo, moqueca e arroz branco perfumado. É toda essa comida? Eu perguntei surpresa. No Brasil, nossa cultura é compartilhar uma grande refeição. Comer sozinho é solitário. Lucas me ensinou a usar o garfo e a faca de um jeito mais descontraído. A comida caía das minhas mãos desajeitadas várias vezes. Oh, é tão difícil. Devagar. As crianças brasileiras também são assim no início. Ele pegou minha mão e corrigiu minha postura. O calor de sua mão fez meu rosto esquentar. Quando dei uma garfada na moqueca, um choque percorreu meu corpo. O sabor era rico, fresco e delicioso. Que delícia! Fica ainda melhor com um pouco de farofa, Lucas sugeriu. Era um mundo de sabores completamente diferente da culinária britânica. No Brasil temos um ditado: amigos de verdade dividem a mesma panela. Lucas colocou um pouco de feijoada no meu prato. Comer junto é compartilhar o coração. Por isso, comemos com as pessoas de quem queremos nos aproximar, com quem queremos compartilhar nossos corações. Compartilhar o coração através da comida é adorável. Desde os tempos em que a comida era escassa, comer era uma comunicação importante, esse espírito de partilha também se conecta ao espírito de hospitalidade. Meu coração se aqueceu instantaneamente. Meu pai pensava no Brasil como apenas uma nação distante, mas seus sentimentos tinham uma história e cultura tão profundas. Quando terminamos de comer e estávamos prestes a sair, o dono me entregou um pacote. Leve para casa para comer, um presente para a namorada do Lucas, não precisa, recusei sem jeito. Mas o dono colocou firmemente em minhas mãos. No Brasil, às vezes recusar pode ser considerado rude, Lucas sussurrou. Apenas diga obrigado e aceite. Ao sair do restaurante, perguntei, você é parente do dono? Não, apenas um cliente regular. Não somos família. Por que eles são tão gentis com você? Lucas sorriu calorosamente. Os brasileiros são assim. Temos um forte senso de comunidade. Especialmente o espírito de ajuda mútua está profundamente enraizado. A partir daquele dia, nosso relacionamento se aprofundou. Mas em casa,
eu ainda tinha que continuar mentindo. Um mês depois de conhecer Lucas, em uma manhã de sábado tranquila, vi um lado diferente dele pela primeira vez. Sophie, venha a um lugar especial comigo hoje. Lucas perguntou pelo telefone. Um lugar especial? É um lugar que eu vou toda semana. Pode ser um pouco difícil. Você está bem com isso? Minha curiosidade foi despertada. Ele me levou a uma pequena igreja no leste de Londres, onde os sem-teto costumavam se reunir. Havia uma placa antiga pendurada. Clínica médica gratuita. O que você faz aqui? Trabalho voluntário, prestando atendimento médico para aqueles que não têm acesso a serviços de saúde. Quando entramos no prédio, o cheiro de desinfetante se misturava com o de dezenas de pessoas sem teto. Havia todo tipo de gente, de idosos a adolescentes. Dr. Lucas, um homem idoso viu Lucas e sorriu radiante. Você veio de novo? Como está o joelho esta semana, Sr. George? Muito melhor. Graças ao remédio que você me deu, realmente funcionou. Lucas vestiu um jaleco branco e começou a examinar os pacientes. Eu o ajudei organizando os instrumentos médicos e registrando os históricos dos pacientes. A primeira paciente era uma mulher de meia idade com uma tosse forte. Lucas a examinou com um estetoscópio e perguntou: Mary, há quanto tempo você está tossindo? Cerca de um mês. Mas não tenho dinheiro para ir ao hospital. Lucas a examinou calmamente e pegou um remédio de sua bolsa. Música. Você precisa tomar tudo isso em uma semana. E lembre-se de usar um cobertor grosso ao dormir. Doutor, o remédio. Não se preocupe com o dinheiro. Em vez de pagar, me prometa uma coisa. Tome todo o remédio e volte a me ver na próxima semana. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Obrigado, Dr. Lucas. O segundo paciente era um veterano de guerra que mancava. Lucas se ajoelhou para examinar sua perna. A velha ferida reabriu, não é, Michael? Eu entendo, você sofreu muito. Naquele momento, a expressão do homem idoso se suavizou. Você é o primeiro a entender minha dor. Lucas limpou cuidadosamente a ferida e ouviu atentamente a história do passado do homem. Por 3 horas, Lucas examinou pacientes continuamente sem descanso. O surpreendente era que ele se lembrava do nome e do histórico médico de cada paciente. Senhor Sam, você precisa reduzir os doces por causa da sua diabetes. Senhora Ana, você tem asma, então sempre carregue seu inalador. Durante a pausa para o almoço, enquanto descansávamos um pouco, eu perguntei: como você se lembra de tudo? Um médico não trata apenas a doença, Sophie. Ele trata a pessoa, Lucas respondeu seriamente. Só quando olhamos para a vida inteira de uma pessoa, podemos tratar adequadamente, porque a doença é apenas uma pequena parte da vida de alguém. Ainda assim, este é um trabalho não remunerado, eu disse. Lucas sorriu. Temos uma expressão: fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem aos outros volta para você. Eu me tornei médico graças ao apoio da sociedade. Agora é minha vez de retribuir. Quando a clínica terminou à noite, todos os sem-teto saíram para se despedir de Lucas. Obrigado, Dr. Lucas. Volte na próxima semana. Você é um anjo. Lucas sorriu timidamente e cumprimentou cada um deles. Diante daquela cena calorosa, eu não conseguia me mover. No mundo do meu pai, aqueles com riqueza e fama eram respeitados. Mas no mundo de Lucas, aqueles que compartilhavam o que tinham eram amados. Quem era o verdadeiro nobre? A resposta já estava decidida em meu coração e não demorou muito para que eu levasse essa resposta ao meu pai. Quando cheguei em casa, fechei a porta do meu quarto e peguei uma foto que tirei com Lucas. Era uma foto em frente à clínica. Quando vi seu sorriso caloroso, meu coração bateu mais rápido de novo. Irmã, o que você está olhando? Emily entrou sem bater. Tentei esconder a foto, mas era tarde demais. Uau, quem é ele? Que gato! Os olhos de Emily brilhavam como estrelas. Ela se sentou na cama e me encarou. Não tive escolha a não ser contar a ela a história de Lucas. Salvar o idoso no metrô, salvar o menino no estádio e dar consultas gratuitas ao sem-teto toda semana. Ele é um bom médico, um herói e um voluntário? É como o protagonista de uma novela.
Mas o pai não concorda porque ele é brasileiro. Emily se levantou imediatamente e pegou seu smartphone. Ela me mostrou artigos da BBC News, The Guardian e The Times, um após o outro. Você sabe o quanto a cultura pop brasileira está dominando o mundo? Ela deslizou a tela. As paradas da Netflix têm novelas e filmes brasileiros no topo. Todos os meus amigos na escola querem ir para o Brasil. Conseguir uma vaga para estudar no Rio de Janeiro agora é incrivelmente competitivo. A Jéssica até conseguiu um emprego em uma empresa brasileira. Emily tirou uma camiseta com palavras em português do guarda-roupa. As palavras "Eu amo o Brasil" se destacavam. Estou aprendendo português. No próximo ano vou trabalhar e viajar para lá. Fiquei surpresa. Ao contrário do preconceito de meu pai, Emily já estava correndo em direção ao Brasil. Irmã, o mundo mudou. Emily disse seriamente. Agora, o Brasil é o auge do que é legal. Se você perder esse médico, vai se arrepender pelo resto da vida. Depois que Emily saiu do quarto, tomei coragem e mandei uma mensagem para Lucas. Minha irmã se tornou uma grande fã. Ela diz que o Brasil é o melhor. O que realmente importa é o que você pensa, Sophie. Meu coração se aqueceu quando recebi a resposta. Decidi que não me esconderia mais, que enfrentaria a situação abertamente. Alguns dias depois, em uma noite de fim de semana, nossa família estava reunida na sala de estar assistindo ao noticiário da BBC. Meu pai estava lendo o jornal enquanto saboreava um uísque. No noticiário de hoje, vamos apresentar o momento milagroso em Stamford Bridge. Levantei os olhos ao ouvir a voz do apresentador e fiquei chocada ao ver a imagem de Lucas na tela. Confirmamos a notícia de um jovem que salvou um menino que estava quase sufocando durante uma recente partida do Chelsea, em meio a mais de 40 mil espectadores. O vídeo da câmera de segurança do estádio foi reproduzido. A imagem de Lucas correndo pela multidão e realizando a manobra de Heimlich com calma. Foi confirmado que ele é um médico de emergência do Brasil. O repórter continuou. O surpreendente é que no mês passado ele também salvou um paciente com parada cardíaca em uma estação. Havia até imagens da câmera de segurança do metrô. Embora embaçadas, a silhueta de Lucas era visível. A xícara de chá na mão de meu pai parou. Um especialista médico apareceu como comentarista. O nível da medicina de emergência do Brasil está entre os melhores do mundo. Eles têm a capacidade de tratar de forma rápida e precisa. Temos muito a aprender com eles. Meu pai baixou o jornal e encarou a tela, murmurando em voz baixa como se falasse para si mesmo. Aquele rapaz não estava apenas falando. Ele realmente salvou pessoas com suas ações? Na voz de meu pai havia surpresa em vez do desprezo habitual. Foi o momento em que a parede rígida de preconceito de meu pai começou a mostrar suas primeiras rachaduras. Minha mãe elogiou, um jovem verdadeiramente maravilhoso. Naquele momento, meu pai se virou abruptamente para mim. Sophie, o rapaz com quem você está saindo é ele, não é? Meu coração foi parar nos pés. Como você sabe? Eu posso ver pela sua expressão. Meu pai disse lentamente. Você tem saído todos os dias. Pai, me desculpe. Mas meu pai levantou a mão para me interromper. Houve um momento de silêncio, então meu pai abriu a boca. Convide esse rapaz para casa. O quê? Eu não podia acreditar. Vou vê-lo com meus próprios olhos e ter certeza se ele é realmente como as notícias dizem ou se está apenas usando outra máscara. Naquela noite liguei para Lucas. Meu pai quer te conhecer. Finalmente chegou a hora, não é? Acho que uma apresentação formal é uma boa ideia, ele disse. O jantar, 3 dias depois, foi marcado como um julgamento. Lucas seria capaz de quebrar a parede rígida de meu pai? Sexta-feira à noite, conforme combinado. Às 10h19, a campainha tocou. Meu coração batia junto. Quando abri a porta, Lucas estava lá. Terno preto, gravata escura, um buquê de flores e uma garrafa de vinho nas mãos. Seu cabelo estava penteado para trás, seus sapatos de couro brilhavam como espelhos. Olá, Sophie! Ele sorriu gentilmente. Quando ele entrou na sala, meu pai já estava sentado à mesa de jantar. Seus olhos o examinaram da cabeça aos pés, com um peso no olhar. Minha mãe o cumprimentou calorosamente, enquanto Emily acenava com olhos brilhantes. Sente-se.
A voz de meu pai era fria. Lucas se curvou educadamente. É um prazer conhecê-lo, Lord Richard. Sou Lucas Oliveira. Sua postura era impecável. Meu pai pareceu um pouco surpreso, mas não mudou de expressão. Um silêncio pairou por um momento, então meu pai abriu a boca. Quantos anos? 32, senhor. Hospital no Brasil? Médico de emergência. Hospital Universitário no Rio de Janeiro. Meu pai pousou a taça de vinho e começou o seu interrogatório sério. Você pode assumir a responsabilidade pela minha filha. Seu país e nosso mundo são completamente diferentes. A mesa de jantar ficou em silêncio imediatamente, mas Lucas não se abalou. Pelo contrário, ele se curvou educadamente e depois respondeu com uma voz calma, mas firme. Lord Richard, durante toda a minha formação médica, sempre tive o maior respeito pelo Reino Unido. Meu pai ergueu uma sobrancelha. Sim, desde Fleming, que descobriu a penicilina, até os muitos pioneiros que lançaram as bases da medicina moderna, todos vieram da Grã-Bretanha. Lucas respirou fundo e continuou. Em tempos de caos mundial, a medicina britânica salvou inúmeras vidas. Meu próprio avô foi salvo por ela no passado e nunca esquecemos essa gratidão. A expressão de meu pai mudou ligeiramente. Esta era uma resposta que ele não esperava. O povo brasileiro não esquece a gratidão recebida, senhor. E somos ensinados a retribuir essa gratidão à sociedade. A razão pela qual vim para o Reino Unido é a mesma: aprender com seu sistema médico avançado e retribuir ao meu país e a este mundo. Lucas olhou para mim e continuou. Meu amor por Sophie é o mesmo, senhor. Retribuirei a gratidão por este precioso relacionamento com uma felicidade ainda maior por toda a vida. No Brasil, chamamos isso de ter gratidão. O silêncio envolveu a sala de jantar. Meu pai encarou Lucas. Isso não era apenas uma declaração de amor, mas uma resposta cheia de respeito pela história e filosofia. Minha mãe elogiou. Um jovem com pensamentos tão profundos. Mas meu pai ainda não estava convencido. Palavras são fáceis. Mas o Brasil é realmente um lugar onde minha filha merece viver? Um país tropical e caótico, com uma cultura e tradições diferentes. O Brasil é um dos países mais seguros e desenvolvidos do mundo hoje, senhor. O Rio de Janeiro é até considerado uma cidade mais segura que Londres em muitos aspectos, e nossa economia está entre as maiores do mundo. Meu pai parou de falar por um momento. Ele ficou desconfortável com o fato de que o Brasil havia se desenvolvido muito mais do que ele esperava. Naquele momento, Emily se levantou abruptamente. Pai, pare de julgar com base em conhecimento antigo e preconceito. É simples. Vamos ao Brasil e vemos com nossos próprios olhos. Se você vir com seus próprios olhos, você entenderá. Foi uma sugestão inimaginável, mas, de certa forma, a solução mais definitiva. Vamos fazer uma viagem em família ao Brasil. Emily gritou alegremente. Eu cuidarei de tudo, das passagens de avião ao hotel. Meu pai olhou para Emily com uma expressão surpresa, mas naquele momento Lucas abriu a boca. Essa é uma excelente ideia, senhor. Eu serei o guia. Quero mostrar-lhe o verdadeiro Brasil. O olhar de meu pai ficou mais afiado. O Brasil que você quer que eu veja? Não, senhor. Lucas respondeu com firmeza. O Brasil autêntico, tanto à luz quanto à sombra. Um longo silêncio se seguiu, então palavras inesperadas saíram da boca de meu pai. Ok. A mesa de jantar ficou em silêncio absoluto com a única palavra de meu pai. Inacreditável. Vou ver com meus próprios olhos e julgar. Vamos ao Brasil? Uau, pai, você é incrível! Emily gritou. Minha mãe também ficou surpresa, mas sorriu. Lucas fez uma reverência profunda. Muito obrigado, Lord Richard. Não vou decepcioná-lo. Se vou me arrepender ou não, vou ver e julgar. Esta é uma prova para você e seu país. Meu pai permaneceu frio. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Alívio e medo me envolveram ao mesmo tempo. Emily pegou o telefone e começou a pesquisar voos. Classe executiva na Latam. Isso deve ser bom, certo? Emily, acalme-se. Meu pai suspirou, mas notei um leve sorriso no canto de sua boca. Lucas se levantou e disse: Vou preparar o itinerário e enviá-lo para o senhor.
para que possa ver o passado, o presente e o futuro do Rio de Janeiro. Depois que ele saiu, Emily fez um alvoroço na sala de estar. Irmã, vamos para o Brasil. Mas eu estava ansiosa. E se o Brasil não fosse o que meu pai esperava, meu relacionamento com o Lucas também terminaria. Muitas noites depois, na noite anterior à nossa partida para o Brasil, fiquei em frente ao espelho e olhei para o meu rosto. Minha expressão era uma mistura de medo e excitação. E se o Brasil fosse um lugar atrasado como meu pai pensava, mas ao mesmo tempo a imagem de Lucas que eu havia visto surgiu. Sua sinceridade ao salvar vidas, seu espírito de serviço, sua postura educada. Um país que nutriu tal pessoa não poderia ser um lugar ruim. A porta do meu quarto se abriu e Emily entrou. Irmã, ainda acordada? Sim, um pouco nervosa. Emily se sentou ao meu lado. Irmã, não tenha medo. O Brasil é um país realmente incrível. Eu garanto. Por que você está tão confiante? Eu vejo as reações dos estrangeiros na internet. Todo mundo diz que fica chocado quando volta do Brasil. É tão desenvolvido, seguro e as pessoas são tão gentis. Emily falou sem parar. É seguro para uma garota pegar um táxi sozinha à noite. Se você perder sua carteira, eles a devolvem. O metrô é limpo, a comida é deliciosa. Mas e se o pai ficar desapontado? Desapontado? De jeito nenhum. Ele ficará mais chocado. É muito mais moderno que Londres. Naquele momento, minha mãe entrou. Ainda acordadas, meninas? Minha mãe se sentou na beira da minha cama. Sophie, não se preocupe tanto. Seu pai é alguém que no final aceitará a verdade. Mas, mãe, o preconceito do pai é tão forte, ele acabará acreditando no que seus olhos veem. Minha mãe segurou minha mão. E se ele é a pessoa que você escolheu, o país dele deve ser um lugar maravilhoso. Você também gosta do Lucas, não é, mãe? Minha mãe sorriu. Eu soube no momento em que olhei em seus olhos. Aquele rapaz é sincero e não mente. Mãe, por que você acha que o pai mudou de ideia tão de repente? Minha mãe pensou por um momento e depois respondeu. Seu pai respeita as pessoas de ação. O fato de Lucas ter salvado vidas 2 vezes e o fato de ele ter ousado expressar seus pensamentos naquele dia foram essas coisas que mudaram a mente dele. Eu ainda não conseguia dormir. Olhei para a paisagem noturna de Londres pela janela. Nas próximas 24 horas estaríamos no Rio de Janeiro, o país de Lucas, o país do qual ele tanto se orgulhava. Finalmente decidi não ter medo, ver com meus próprios olhos e julgar, não com base no preconceito de meu pai. Senti que esta viagem mudaria minha vida completamente e esse sentimento se tornou realidade. Após um voo de 12 horas, chegamos ao Aeroporto Internacional do Brasil. O choque começou no momento em que as portas do avião se abriram. Bem-vindos ao Brasil! Um robô nos cumprimentou. Um robô de verdade. Um robô humanoide branco nos guiou em um inglês fluente. O controle de imigração é por ali. Tenham uma ótima viagem. Emily gritou. Uau! Um robô! Um robô de verdade! Meu pai olhou ao redor silenciosamente. Enormes paredes de vidro que iam até o teto. Imagens de belas paisagens das estações do Brasil fluíam por telas de LED. O chão brilhava como um espelho. Chegamos ao controle de imigração. A fila se movia suavemente. Por favor, escaneie seu passaporte. O atendente instruiu. Lucas sorriu e disse: Lord Richard, há um portão de imigração com reconhecimento facial. O senhor só precisa olhar para a câmera. Meu pai passou pelo portão incrédulo. A verificação foi concluída instantaneamente, em menos de 10 segundos. Isso é possível? Meu pai mostrou uma expressão de surpresa pela primeira vez. O Brasil adotou o sistema mais moderno, senhor. Lucas explicou. É um aeroporto inteligente de nível mundial. Na esteira de bagagens, outra surpresa. Nossas malas já estavam lá e um funcionário as organizava cuidadosamente. Por que eles são tão educados? Enquanto caminhávamos para o VLT do aeroporto, o caminho era um espaço limpo e moderno. Entramos no trem. Ah, e é de graça também, Emily exclamou. A velocidade também é incrível. Não consigo acreditar que não estou no metrô de Londres. O trem partiu. Embora rápido, quase não havia vibração e quase nenhum ruído era ouvido.
e quando olhamos pela janela enquanto o trem se dirigia para o centro da cidade. Uau! Música! Minha mãe exclamou. A paisagem do Rio de Janeiro se desdobrou do lado de fora da janela. Arranha-céus imponentes e intermináveis. Viadutos complexos, uma vasta megacidade que misturava modernidade com natureza. A escala é diferente de Londres. Meu pai abriu a boca ligeiramente e murmurou. É muito maior que Londres. Essa única frase continha tudo. O choque de que a cidade que ele imaginava como subdesenvolvida era, na verdade, uma metrópole maior que Londres. A população é de 7 milhões, senhor. Lucas explicou. Se incluirmos a região metropolitana, ultrapassa 12 milhões. É uma das maiores áreas metropolitanas do mundo. 12 milhões? Meu pai perguntou novamente. Sim, mais de 1/20 da população brasileira está concentrada aqui. Quando chegamos à estação central do Rio, outra surpresa. A própria estação parecia uma grande obra de arte, um centro comercial. Havia shoppings, restaurantes e belos edifícios históricos. Isso é uma estação? Os olhos de Emily se arregalaram. No táxi a caminho do hotel, meu pai perguntou: a cidade é tão iluminada assim mesmo à noite? É a cidade que nunca dorme, senhor, o motorista respondeu. Mesmo tarde da noite, as lojas de conveniência estão abertas e dizem que a segurança é a número 1 do mundo. A mais segura do mundo? Meu pai perguntou com ceticismo. Sim, é seguro para as mulheres andarem sozinhas à noite, senhor. Ao entrar no lobby do hotel, todos os funcionários se curvaram em uníssono. Sejam bem-vindos. O check-in foi concluído sem problemas usando um tablet. O elevador abriu antes mesmo de apertarmos o botão. A inteligência artificial antecipa a rota de movimento dos hóspedes, senhor. Lucas explicou. A vista noturna do Rio de Janeiro do nosso quarto de suíte no 40º andar era de tirar o fôlego. Milhões de luzes fluíam como um rio. Meu pai ficou parado na janela por um tempo, depois balançou a cabeça e disse: eu estava completamente enganado. Foi o momento em que a primeira e maior rachadura apareceu na parede de seu preconceito. Mas isso era apenas o começo. Na manhã seguinte, fomos ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar. Ao ficar diante do Cristo Redentor, a enorme estátua e a vista nos deixaram maravilhados. Tem quase 100 anos de história, senhor. Música, Lucas explicou. Nós cuidamos e preservamos muito bem nossos monumentos. É maravilhoso. Meu pai elogiou. Ao passarmos por um mercado próximo, ele estava cheio de vida. Turistas gritavam: uau, que artesanato lindo! Emily estava animada. Ao subirmos no bondinho do Pão de Açúcar, a majestade da vista nos surpreendeu. O cheiro do mar, a brisa calma. Minha mãe elogiou. Como eles conseguiram construir algo assim neste lugar? A engenharia brasileira sempre foi ousada e harmoniosa com a natureza, Lucas explicou. Deixamos o Pão de Açúcar e fomos a uma loja de fantasias de carnaval. Emily já estava animada. Irmã, vamos experimentar algumas roupas de carnaval. Vai fazer muito sucesso se postarmos no Instagram. Minha mãe também estava interessada. No final, todos nós decidimos experimentar. Eu escolhi uma fantasia azul celeste, Emily uma rosa. O surpreendente foi que, quando convidei meu pai para experimentar um chapéu de malandro, ele concordou inesperadamente. Meu pai parecia melhor do que eu pensava com o adereço. O senhor está realmente muito bonito. Lucas elogiou. Caminhamos com nossas roupas festivas pelas ruas históricas de Santa Teresa. As vielas estreitas, o cenário pitoresco dos telhados. O surpreendente era que aquelas casas antigas ainda eram habitadas. As pessoas realmente vivem em casas antigas como esta? Minha mãe perguntou. Sim, o interior é modernizado, mas o exterior preserva a tradição. Lucas respondeu. O passado e o presente coexistem. Entramos em uma casa colonial brasileira com um pequeno jardim interno. Por favor, provem um pouco de açaí e pão de queijo. Lucas convidou. O açaí era refrescante e o pão de queijo era salgado e delicioso. Uma combinação perfeita. Interessante. Emily elogiou. Foi quando ouvi um turista estrangeiro na mesa ao lado pedir em português. Obrigado, delicioso.
os estrangeiros também aprendem português? Meu pai ficou surpreso. Recentemente, o número de estrangeiros interessados na cultura brasileira e que aprendem português aumentou rapidamente, senhor. A influência das novelas e da música brasileira também contribuiu muito. O dono da casa disse com orgulho: à noite, fomos a uma churrascaria tradicional. Isso é churrasco de verdade? Meu pai comeu a carne e assentiu. O sabor dos ingredientes realmente se destaca. Depois, visitamos o Museu de Arte do Rio, onde admiramos as requintadas obras de arte brasileiras, como pinturas, esculturas e instalações. Olhe para esta pintura. Minha mãe elogiou. Tem centenas de anos e ainda é tão nítida e bonita. No caminho de volta para o hotel à noite, meu pai disse: eu não tinha ideia de que o Brasil valorizava tanto sua história. Pensei que era apenas um país moderno e conveniente. Naquela noite, Lucas me mandou uma mensagem. Como foi hoje? Meu pai está começando a se abrir. Sim, a parede de preconceito está desmoronando pouco a pouco. No terceiro dia, fomos ver o presente do Rio de Janeiro. O primeiro destino foi o Museu do Amanhã, com sua arquitetura futurista. Lucas explicou: é um dos marcos arquitetônicos mais famosos do Brasil.